você for jovem como eu, quero te convidar a abrir no Salmo 4. Se você não for, faça o mesmo. Salmo 4, Salmo de número 4. Estou no time do João aí também, 30 anos. Já estou de saída dos jovens aí. Salmo de número 4. Eu vou fazer a leitura dessa vez, peço que você acompanhe. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Ó Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Senhor, nós te agradecemos por essa porção da tua palavra, que ela encontre, Senhor, em nós lugar fértil, que possamos ouvi-la, Senhor, e que ela transforme a nossa vida para a glória do Senhor. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar, por favor. Este é um salmo de Davi. E quem mais poderia nos ensinar sobre angústia, senão Davi? Uma canção escrita para ser cantada nos cultos do povo de Israel, a respeito disso que faz parte da vida de quase todo homem ou mulher sobre a face da terra. Em algum momento chega a angústia. Desde que o pecado entrou no mundo, tem sido assim. Essa é a sentença. No dia que os homens comessem do fruto, no dia que Adão e Eva comessem do fruto, certamente morreriam. E o mundo vem morrendo, desde Gênesis capítulo 3, até que Cristo venha. Davi, o rei Davi, antes de se tornar rei, se tornou um ilustre guerreiro. Um grande guerreiro que despertou, inclusive, os ciúmes do rei da sua época, Saul. E esses ciúmes se transformaram em ódio, e esse ódio se transformou num desejo mortal. Davi foi condenado a vagar como um forasteiro, expulso da sua terra, escondido em cavernas. Com certeza ali, Davi soube bem o que era a angústia de estar separado dos seus amigos, da sua família, do seu povo. O rei Davi também experimentou angústia quando o assassinato chegou na sua casa, entre os seus parentes, e até chegar ao ponto do próprio filho procurar depô-lo. E mais uma vez, agora o rei Davi, experiente, confirmado como rei sobre a nação, teve que viver como forasteiro, expulso da sua terra. Mas o próprio Davi também provocou sua própria angústia, quando ele adulterou com Batseba e tramou contra o marido dela, levando ele à morte, escondendo aquele pecado até que Natã apareceu. E mais uma vez ali, Davi teve que experimentar angústia. Então, a angústia é um sentimento sobre o qual Davi entende bem. E pelo Espírito Santo ele escreveu esse salmo a respeito de confiança em Deus na angústia. A angústia às vezes vem de fora, às vezes vem de dentro, como nós vemos no exemplo dele. E ele começa essa canção direcionando uma oração ao Senhor. Olhe comigo, por favor, o versículo 1. Ele começa dizendo, responde-me quando clamo, ó Deus, a minha justiça. Então, a primeira parte da sua canção na angústia é ao Senhor. E ao Senhor, ele diz, responde-me
Quantas vezes nós vemos esse clamor, né? E esse clamor tem um fundamento. Na angústia, tu me deste alívio. Então, sabemos, Davi sabe que Deus dá alívio na angústia. Portanto, a angústia empurra o crente para o Senhor. A angústia empurra o crente para Deus. A angústia deve nos atrair para o Senhor. A angústia deve empurrar aquele que crê para Deus. Por quê? Porque é Ele quem dá alívio na angústia. Portanto, a oração da angústia deve ser: tem misericórdia de mim, Senhor, e ouve a minha oração. Então, eu quero falar hoje com os irmãos a respeito desse roteiro. Como confiar em Deus no tempo da angústia. E esse roteiro vai ser baseado aqui no Salmo de Davi, nesse Salmo de número 4. E a primeira parte deste roteiro é saber. Saber que a angústia deve empurrar a mim e a você para perto de Deus, não o contrário. E nós vamos ver que existe uma força que empurra para longe. Mas a angústia deve servir como uma corda que nos puxa para mais perto do Senhor. No versículo 2, agora o Salmo se volta não para o Senhor, mas para aqueles que provocam angústia nos filhos de Deus. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Aqui Davi retrata a figura dos adversários, talvez de uma situação específica que ele experimentou, mas transformando numa generalização, né? Pessoas que buscam transformar a glória do outro em vergonha, pessoas que estão preocupadas com a vaidade, que buscam a mentira, que tramam escondidos, que fazem o próprio sucesso na força da traição, na força do roubo, ou na força, inclusive, da calúnia e da difamação, e provocam angústia nas suas vítimas. Davi se volta a essas pessoas que são instrumentos de angústia neste mundo, e ele questiona: até quando vocês amarão a vaidade e buscarão a mentira? É claro que aqui o salmista, né, o Davi, não quer falar com essas pessoas. Ele quer chamar a nossa atenção para elas. Existem pessoas que são assim. Existem pessoas que transformam a nossa reputação em nada. Existem pessoas que, através da vaidade, da mentira, tentam nos derrubar, procuram perseguir aqueles que têm andado retamente. Mas o Senhor sabe disso. Fique tranquilo. Se você passar por essa situação, fique tranquilo. Quando a calúnia chegar, se a difamação vier, se você for vítima de algum instrumento de angústia, como Davi foi, como o Senhor Jesus foi, fique tranquilo. E ele diz por quê? Versículo 3, saibam, porém, o quê? Que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Então, a primeira coisa é que a angústia deve nos empurrar para perto de Deus. A segunda coisa é que nós precisamos ter consciência de que Deus conhece os seus. Deus distingue para si o piedoso. E nos Salmos, né, que vem antes desse, há essa distinção entre o ímpio e o piedoso, entre o que ouve a palavra de Deus e o que não ouve. Lá no Salmo 53, versículo 1, temos um exemplo: diz o insensato em seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Também repetido no Salmo 14, o Salmo 1 faz a distinção entre aquele que ouve a palavra de Deus e aquele que não ouve. Então, os ímpios e os piedosos estão no livro dos Salmos sempre aparecendo em contraste. E aqui no Salmo número 4, Davi está dizendo: saibam, porém, vocês que são instrumentos de angústia, que o Senhor distingue para si o piedoso. Ele me ouve quando eu clamo por Ele. Então, a primeira coisa, a angústia deve empurrar o crente para perto de Deus. E Deus sabe quem é o piedoso. Deus conhece o piedoso. E ele continua agora se voltando não mais para Deus e não mais para os instrumentos de angústia. Agora ele vai dizer uma estrofe para aqueles que são esses piedosos. Versículo 4, tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração
e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça, confiem no Senhor. E no versículo 6, há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? A terceira coisa, irmãos, a respeito da angústia e de como confiar em Deus nesse tempo de angústia, é que há um questionamento, e Davi está dando a pista aqui desse questionamento, a palavra está reconhecendo esse questionamento. No momento da angústia, é normal perguntar: quem nos fará conhecer o bem? Parece que o céu se fecha, que as nuvens ficam densas, parece que o Senhor some da nossa vista. Quando ele clama no versículo 1, responde-me. Parece que ele está clamando mais de uma vez, espera a resposta. Responde-me. Responde-me. E aqui ele diz para os piedosos: tremam de medo, mas não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Isso nos lembra lá Tiago, né? Nós devemos irar, mas não pecar. Ofereçam o quê? Sacrifício de justiça e confiem no Senhor, ao invés de se entregarem ao desejo de vingança, à angústia, à irritação, ao sentimento de injustiça, ao sentimento de que existe um vácuo, existe um espaço que Deus devia preencher e não está preenchendo porque eu estou sendo injustiçado. Ao invés de dar lugar a esse sentimento, que é a força que nos empurra para longe do Senhor, para o desejo de resolver a nossa angústia pela nossa própria força, ao invés de fazer isso, a palavra está nos dizendo o contrário. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. E no 4, tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça. Então, o que esse versículo está nos dizendo é o seguinte: quando esse sentimento chegar, quando a angústia chegar, se você for alvo de um instrumento de angústia, ou se você foi quem provocou a sua própria angústia, como Davi provocou, se você foi alguém que é alguém que está passando por angústia, a palavra está dizendo para você que no momento que você deitar, ao invés de pensar como é injusto, como é ruim, ao invés de fazer isso, sossegue. E como você pode sossegar? Talvez alguém que ouça esse salmo, é fácil dizer, sossega na angústia. Que conselho bobo, né? Parece quando a esposa ou o marido está nervoso e você diz: se acalme. Aí ele fica mais nervoso. Como se fosse fácil me acalmar. Ou quando está ansioso, fique tranquilo. Como se fosse fácil. Ninguém gosta de receber esse conselho quando está nervoso, né? Fica calmo. Se você soubesse, não diria para eu ficar calmo. E Davi está dizendo: sossegue, fiquem tranquilos. Consulta o travesseiro no coração e sossegue. Ofereçam sacrifícios de justiça. E confiem, não que vai ficar tudo bem, que você atrai energia positiva se você pensar positivo, não é isso. Se você pensar positivo, o universo vai trazer coisas boas. Essa é a corrente que o mundo ensina. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: confiem em quem? No Senhor. Que Senhor? O que distingue para si o piedoso. O que me ouve quando clamo por Ele. O que na angústia dá alívio. Confie no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? E qual é a resposta para essa pergunta? Ele não dá, mas ele diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. A resposta que Davi tem para a angústia, a resposta que a palavra de Deus tem para o momento de angústia é: ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Mantenha a sua posição. Não mude. Não jogue o mesmo jogo diante da perseguição. Se tem um trambiqueiro na sua vida, roubando sua paz, não faça um trambique maior para poder tirar ele da sua vida. Ao contrário, ofereça sacrifícios de justiça e confie no Senhor. E Davi continua no versículo 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho, em paz me deito.
e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A resposta agora aqui é a que Deus dá ao coração angustiado, nesse versículo 7 e versículo 8. Não é necessariamente, todas as vezes, o alívio da angústia. Perceba que aqui a exclamação é: o Senhor colocou mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Ou seja, eu tenho mais alegria, mesmo sem ter fartura de cereal e de vinho, porque aqui a situação é a angústia, e nesse momento eu consigo ter mais alegria do que aqueles que são instrumentos de angústia, quando tem tudo. Deus não resolverá em todos os momentos as circunstâncias. Na maior parte das vezes, o que precisa ser resolvido primeiro é o coração. A maior parte das vezes, o que precisa ser resolvido primeiro é o coração. Então, a angústia empurra o crente para Deus. E o caminho que ele trilha é conhecer que o caráter de Deus é distinguir para si os que são dele. Por isso, nós podemos, ao nos deitar no tempo da angústia, não perder o sono, não ter a paz roubada, mas recebê-la de volta, porque quem pôs a alegria no coração foi o Senhor. Recebê-la de volta, deitar-se em paz e descansar, porque o Senhor nos faz repousar seguros. Este, para mim, é um roteiro. Eu não estou passando um momento de angústia agora. Talvez você esteja, talvez não. Mas esse é um roteiro. Se você não está passando um momento de angústia, guarda o roteiro. No bombeiro é assim, né? A gente tem os procedimentos. Tem que ser feitos antes. Quando dá um afogamento, não dá tempo de procurar a nadadeira. Não dá tempo de procurar o colete. Tem que estar lá no lugar. Quando dá um incêndio, não dá tempo de pôr a mangueira no caminhão. Tem que estar no caminhão. Então, se der o incêndio, que a sua mangueira já esteja no caminhão. Guarda esse roteiro. Mas se você, meu irmão, está passando por angústia, saiba que o Senhor distingue para si os seus. Confie nele. Quando você deitar e perder o sono, ofereça sacrifício de justiça ao Senhor. Use a angústia como uma força te puxando para Ele. Por fim, irmãos, eu quero nos lembrar que, apesar de, nos Salmos, os piedosos serem aqueles que façam o bem, que ouvem a palavra de Deus, que aguardam, também nos Salmos, como o Salmo 14, ele vai dizer: não há quem faça o bem. A palavra de Deus reconhece e nos exibe o retrato de que, apesar de haver pessoas que procuram ser piedosas, só há um piedoso, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus passou por angústia. Quando ele estava no Getsemane, ele orou com muita angústia: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero. E Deus respondeu essa oração não afastando dele o cálice, mas mandando um anjo para consolá-lo, como nós vemos no Evangelho de Lucas. E ele fez isso para que hoje eu e você pudéssemos ser reconhecidos como os piedosos, não pela nossa piedade, mas pelo piedoso que morreu em nosso lugar. Então, a principal razão pela qual nós podemos descansar, ainda que as circunstâncias se tornem escuras, é que aqui não é o final, como nós cantamos. Aqui é a antessala, antes do encontro final com o Senhor. Se as circunstâncias procurarem roubar a minha paz, eu posso descansar nessa verdade. Eu posso confiar que Ele distingue para si o piedoso. E em Cristo eu serei distinguido para Ele. Eu serei separado para Ele. Esse é o sentido de distinguir, né? É separar, é reconhecer que é diferente. E o Senhor reconhecerá todos aqueles que estiverem colocado a sua confiança no Senhor. Não é isso que Ele está dizendo? Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Então, o chamado de Deus nos tempos da angústia é para confiar que o Senhor pode resolver a circunstância. É que o Senhor pode
não resolver as circunstâncias, mas resolver meu coração. E que, apesar de tudo isso, o Senhor resolverá definitivamente todas as circunstâncias no dia da volta do Senhor Jesus. Aquele que experimentou angústia, mas que o Senhor distinguiu para si, não livrando ele daquilo que ele pediu, mas entregando a ele um povo. Pela sua morte e ressurreição, Deus entregou para Cristo um povo, que somos nós os que cremos e confiamos nele. Então, confie em Deus no tempo da angústia, num tempo onde há tantas coisas para nos deixar ansiosos, nervosos. Desde que inventaram o relógio, o mundo parece que passou a correr. Antigamente não era bem assim, mas sempre houve angústia. E no tempo da angústia, o chamado da palavra de Deus para nós é confiarmos no Senhor, naquele que distingue para si o piedoso, e naquele que dá alívio na angústia. Que você seja consolado por essa palavra, é o meu desejo. E se você não está passando angústia, que ela seja um instrumento na sua mão para consolar alguém, para dizer, olha, confia no Senhor, ofereça sacrifício de justiça, porque Ele distingue para si o piedoso. Amém, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Mateus. Fui abençoado com essa palavra, como sempre. E fiquei pensando nesse versículo 5 que você repetiu várias vezes. No oferecer sacrifício de justiça em Davi, na caverna, sabendo quem ele era, rei escolhido por Deus. Saul tendo tentado matá-lo algumas vezes. E ele tem o rei nas mãos dele. Mas ele oferece o sacrifício de justiça. Ele confia no Senhor e não faz justiça com as próprias mãos. Ele se controla e se entrega àquele que julga retamente. Porque Deus distingue para si o piedoso. Ele, como você bem disse, era alguém com autoridade para falar sobre angústia e sobre sacrifício de justiça e confiança no Senhor. Podia dizer, eu sou o rei mesmo, eu vou assumir o trono, vou acabar logo. E seus valentes queriam que ele tivesse dado logo um jeito no Saul. Ele falou, longe de mim eu vou tocar no ungido do Senhor. Confiemos no Senhor, meus irmãos. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Amo a ti, ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder. E quando tudo escuro está, a tua luz posso ver.
quero estar, edificar o meu coração no seguro, imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo em minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Aleluia. Sacrifício é algo que custa. Pague o preço. Mas confie nele. Pague o preço de renunciar a fazer justiça com as próprias mãos, fazer valer a sua vontade, ainda que você se considere justificado para fazer algo, para agir. Pague o preço. Deixe nas mãos dele. Entregue-se como fez o justo, o maior de todos os justos, o maior de todos os piedosos, que não teve pecado nenhum. Faça como ele. Entregue-se confiantemente àquele que julga retamente, o justo juiz, o único que julga retamente. Sossegue. Descansa. Espera nele. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela celebração com música e canto, com melodia e letra. Obrigado, Senhor, pela maior das canções, o cântico do Senhor, porque esse é um cântico. A palavra para nós hoje foi um cântico de confiança em Deus na angústia. Obrigado por escolher falar conosco assim, nesta noite. Obrigado por trazer nossos irmãos preciosos, queridos, cada um dos membros desta comunhão, dos amigos que nos enriquecem sempre, que estão conosco, de queridos que nos visitam pela primeira vez, talvez, pela vida de cada um e por toda a congregação aqui reunida. Obrigado pela generosidade do coro, dos músicos, com Jonatas, por nos adiantarem esse trabalho que eles estão preparando e ainda vão apresentar na igreja em Nova Iguaçu. Nos fizeram bem, certamente, nos edificaram aqui esta noite. Agora restitua-os, abençoa-os ainda mais, Pai, todo esse bem. Nos leve em segurança quando deixarmos este lugar
nos conduza, nos apacente em segurança de volta para os nossos lares, para os nossos compromissos. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja, Senhor. Na comunhão ainda antes de sair e depois na volta para casa. Mais uma semana teremos pela frente. Deus, obrigado por tudo que o Senhor já preparou. Enquanto vamos dormir, ó Deus, na noite de hoje, o Senhor estará trabalhando para nós, preparando tudo aquilo que será necessário para a vida e a piedade ao longo dessa nova semana que começa hoje. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, digno de toda honra, e nós temos tudo, Senhor. Tu és o essencial. Tu és, Senhor, a maior riqueza, o nosso maior e mais precioso bem. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos. Vamos aplaudi-lo antes de sairmos daqui.